Olá, sejam muito bem-vindas a essa live. O assunto principal dessa live hoje é relacionamento. E para abrir com chave de ouro, convidamos a palestrante Karen Chiqueto. Ela é Master Coach Emocional e vai falar para nós sobre as leis sistêmicas. Com a palavra, Karen Chiqueto. Olá, mulheres! Sejam muito bem-vindas. Quero trazer aqui esse tema sobre leis sistêmicas, que ela faz parte da filosofia aplicada da constelação familiar, que foi desenvolvida pelo Bert Hellinger. E quando a gente usa toda essa filosofia, aplica ela no nosso dia a dia, a gente tem um efeito terapêutico muito grande dentro das relações que a gente vive, que a gente tem aí no nosso dia a dia. E eu quero trazer aqui 3 leis principais que operam dentro das relações humanas. Assim como a lei da gravidade existe, e quando a gente viola essa lei da gravidade tem consequências, as leis também sistêmicas que operam dentro das relações humanas também devem ser consideradas. E quando a gente viola essas leis, também tem consequências. Então, eu vou trazer aqui 3 leis principais para que a gente entenda um pouquinho essa dinâmica que acontece dentro das relações. Quando a gente fala de relacionamento, muitas vezes a gente fica muito focado no casal, né? No par ali, ou às vezes mãe, filho, esposo, esposa. Mas as leis sistêmicas, elas operam com uma amplitude maior. Então, quando a gente fala dessas leis, a gente está olhando um todo, um sistema como um todo. Esse sistema pode ser pai, mãe, filhos, pode ser somente o esposo e a esposa. Essa lei, ela funciona dentro de um sistema, até mesmo dentro de uma empresa. A empresa também pode ser um sistema. Então, como é que essas leis se aplicam dentro do relacionamento e quais são essas leis? Então, vamos lá. Primeira lei que eu quero trazer aqui para vocês é a lei da hierarquia. Essa lei, ela fala que existe uma ordem de chegada dentro do sistema. Quem veio antes, ele é maior do que a pessoa que veio depois. O que isso significa dentro desse movimento das relações? Isso acontece muito quando ela é violada, tem uma consequência muito grande dentro das relações entre pais e filhos. Por quê? Porque os pais, eles vieram antes dos filhos, então, segundo essa lei, eles são maiores que os filhos. E a gente viola essa lei quando o filho se coloca no lugar de um dos pais, ou toma os problemas dos pais, ou exige dos pais, às vezes até com uma forma de arrogância, mais do que os pais podem dar. Então, essa lei ela é violada. E quando ela é violada, esse filho que assume esse lugar paterno, né, que deveria ser do pai ou da mãe, ele acaba assumindo, tendo consequências de doenças ou mesmo de fracasso. E quando a gente assume uma postura também de arrogância, exigindo dos nossos pais aquilo que eles, mais do que eles deram, a gente também bloqueia muitas áreas da nossa vida, inclusive a prosperidade, dentro de relacionamentos e também financeiro. Então, a lei da hierarquia fala que existe uma ordem de chegada. Quem veio antes é maior e eu não me envolvo nos problemas dos maiores, tá? Segunda lei é a lei do pertencimento, que diz que toda pessoa pertence a um sistema e deve ter o seu lugar garantido dentro desse sistema. E quando a gente viola essa lei, muitas vezes um elemento da família ele se exclui ou ele é isolado, seja por questões morais, questões pessoais, vícios, doenças, às vezes esse membro da família ele é excluído. O que acontece com o sistema? Ele vai tentar buscar um equilíbrio e trazer este elemento de novo para o sistema numa geração futura. E às vezes um filho, um neto, acaba assumindo comportamentos idênticos daquela pessoa que foi excluída, com o intuito do quê? De incluir aquele que foi excluído. Todo esse movimento, ele acontece muito no movimento de alma, né? No movimento inconsciente. Não é consciente, a pessoa ela não escolhe ser assim, mas é o sistema buscando um equilíbrio para que as coisas funcionem novamente. Então, essa lei do pertencimento, é importante que a gente olhe para ela e entenda que cada pessoa tem o seu lugar e precisa ser respeitado. Isso inclui, por exemplo, filhos, né, de parceiros. Então, se eu estou com o meu marido e ele tem um filho de um casamento anterior, esse filho precisa estar incluído no meu sistema sim, porque eu faço parte agora desse novo sistema. E isso é um dos grandes causas de problemas entre as famílias.
E quando a gente exclui, né, essas pessoas, muitas vezes a gente vai incluir ela numa geração futura e aí muitas vezes acontecem vícios dentro das relações. Por quê? Porque a pessoa está tentando trazer aquele que foi excluído. Então, é muito sério essas dinâmicas que acontecem. E a terceira lei é o equilíbrio entre dar e receber. Essa lei, ela existe numa linha horizontal e numa linha vertical. A linha vertical é o dar e receber entre pais e filhos. Quando é entre pais e filhos, os pais dão para os filhos. Eles dão a vida, eles nutrem, eles educam, direcionam. Então, os pais, eles dão para os filhos. E nessa relação, os filhos não devolvem para os pais. Mas como existe o equilíbrio entre dar e receber nessa relação? Os filhos fazem o melhor que eles podem, eles fazem a vida valer a pena, isso eles já estão retribuindo para os pais, e eles vão dar quando forem pais. Aí existe o equilíbrio entre dar e receber nessa linha vertical, quando é entre gerações. E entre casal e agora, e precisa sim existir um equilíbrio entre dar e receber no casal. E a gente fala até que tem que ter um equilíbrio, um pequeno desequilíbrio positivo. Como assim? Quando eu estou numa relação, existe uma equiparidade. Nós somos iguais dentro dessa relação. Não é maior nem menor, são iguais. E aí eu faço para o meu parceiro algo no sentido de amar, né? No sentido que vai fazê-lo crescer, incentivar, várias técnicas, né, que a gente usa aí, né, em direção ao outro. E aí eu faço um pouquinho a mais. Quando eu faço assim um pouquinho a mais, o meu cônjuge recebe e me faz um pouquinho a mais. E nisso a gente vai crescendo na relação. A gente gera um pequeno desequilíbrio positivo. Muitas vezes a gente viola essas leis fazendo um desequilíbrio negativo, quando eu vou lá e exijo do outro, cobro, critico, fico com ciúmes, controlo. O outro vem agressivamente, não, acontece discussões, estresse, briga, e eu fico exigindo, e a gente acaba piorando o relacionamento, levando ele para o buraco. Outra relação também que acontece quando a gente viola é quando um dos parceiros acha que pode amar pelos dois, né? E dá tudo para o outro. E aí, esse desequilíbrio fica muito grande. Então, quando aquele parceiro ele dá demais para o outro, ele acha que pode amar pelos dois, esse que está aqui embaixo, ele não consegue mais retribuir, porque criou um abismo entre eles. E quando ele não consegue mais retribuir, esse aqui se sente inferior e ele vai buscar outras formas de ter a sua dignidade. E muitas vezes vem traição. Nossa, Karen, mas ele vai trair e ele está buscando a dignidade? Está. De forma inconsciente é isso que acontece. Então, quando a gente dá demais, esse aqui está lá em cima, esse não retribui mais. Ele vai sair da relação. Ou ele abandona, ou ele vai trair. E está aí uma das grandes causas dessa dinâmica que a gente vê muito acontecendo. Então, eu trouxe aqui de uma forma muito ampla, né, essas leis que acontecem, que regem entre as pessoas, nas relações. E aqui a gente vai continuar falando um pouquinho mais, eu vou passar a bola para a Lenice, porque ela vai trazer um pouquinho mais sobre o indivíduo aí. Muito obrigada, Karen, que assunto interessante. Gostei muito da forma que você começou, explicando que essas leis, elas são similares à lei da gravidade e simplesmente não dá para quebrar. Quando você quebra, você gera desequilíbrio e pode trazer consequências ruins. Agora, se eu quiser raciocinar como encontrar o equilíbrio, além de conhecer essas leis, também é interessante você conhecer a si mesma. E agora, Lenice Reiner vem falar para a gente sobre como se relacionar com você mesma. Lenice Reiner é escritora, especialista em sonhos. Ela vai explicar para a gente como se relacionar consigo mesma e engrandecer essa história que já começou tão bem com a Karen. Muito obrigada. Com a palavra, Lenice. Um magnífico e extraordinário oi para cada uma de vocês que está aqui. É incrível. Sem a gente fazer esse ensaio de cada vez que a gente vem falar, a gente fala de um assunto diferente, de uma forma diferente, falando a mesma coisa, mas com palavras diferentes. E para complementar o que a Karen terminou de dizer, o que acontece quando essa distância ocorre entre os relacionamentos, hoje é exatamente esse o tema que nós falamos no Congresso, que é casamento ou separação. Qual é a melhor opção? O casal do futuro. Qual é o casal que você sonha em viver? Qual o relacionamento que você deseja viver? Esse é o tema específico da palestra. Então, complementando isso que a Karen colocou do porquê acontece isso.
Mas antes de acontecer essa separação, o que acontece com o ser humano? Ele acaba abandonando a si mesmo primeiro. Por isso que tudo aquilo que acontece fora de você, ao seu redor, no seu mundo externo, vem antes no seu mundo interno. E eu sempre falo que quando o casal acaba se separando, um dos membros separou muito tempo antes dentro da mente. Então, não é que ele não sofra, ele sofreu antecipadamente. E por que isso acontece? Como que eu vou olhar para esse eu essência? Existem 3 pilares nesse universo que nós precisamos olhar. O primeiro pilar é como eu estou me relacionando comigo mesmo. Como eu estou vendo a minha importância nesse planeta. Qual é o meu lugar? Aquilo que a Karen falava no pertencimento, não é só o pertencer do outro que eu preciso me preocupar. Primeiro, eu preciso me preocupar em que lugar eu estou ocupando nesse planeta. O que eu vim fazer aqui? Por que nós nascemos? Qual é o propósito de estarmos aqui? Enquanto nós não tivermos esse entendimento e essa clarificação da nossa própria identidade, de quem somos, o que estamos, e muitas vezes a grande maioria das pessoas, assim como eu, durante 40 anos, não sabia quem eu era. Venho de uma cidade do interior onde tudo era difícil, tudo era impossível. Para mim, hoje, ser escritora desse livro e estar em 5 países, todos os estados brasileiros têm uma versão dele, sem nunca ter saído da minha cidade. Para uma menina do interior, é coisa quase impossível. Mas se para Deus nada é impossível, para mim também não é. No momento em que eu decidi tomar posse dessa identidade e assumir essa responsabilidade comigo mesma. Não foram meus pais que não deram aquilo que eu esperava. Assim como a Karen diz, às vezes você espera do outro mais do que ele tem para te dar. Só que nós não compreendemos que eles dão o suficiente. É exatamente do que precisamos. Às vezes, não foram os pais que sonhamos ter, mas sim foram os pais certos para ser quem somos. Para que chegássemos nesse momento da vida e acordar, despertar para uma nova realidade, o eu essência, olhar para dentro. Existem 2 únicos lugares que você precisa olhar, para dentro e para frente. O seu passado deve ficar para trás. Assim como há 1 ano atrás perdi o meu esposo, hoje eu preciso entender que isso faz parte do meu passado. Se eu sou quem eu sou hoje, é exatamente para viver uma nova história, contar uma nova história. A minha história vai servir de cura para outras mulheres que talvez tenham perdido seus esposos. Mas perder o seu esposo não é só quando ele sai desta vida, quando ele vai para uma outra vida. Quando há a separação, a dor da separação e a dor da perda é a mesma, porque o ser é o mesmo. A essência de você é a mesma. Então, como eu vou me relacionar comigo mesma se eu não me conheço? Se eu não sei quais são as minhas qualidades, se eu não sei quais são os meus defeitos, se eu não entendo por que é que eu carrego os meus traumas, os meus bloqueios, de onde eles vieram e por que eu interpretei. Porque muitas vezes a gente não entende como 2 irmãos que passaram pela mesma situação, pela mesma dificuldade, um vai para o topo da montanha e o outro está no fundo do poço. Por que essa interpretação é diferente? Porque dentro de nós, existe dentro do nosso DNA, algumas informações das quais viemos construir e consertar, ou melhor, curar. Assim como eu tenho hoje as irmãs certas, onde nós somos em 4 irmãs e 1 irmão, e os 5 são despertos. Faça conta que alegria. Depois de me conhecer, de me entender e compreender quem eu era, o que eu sou e o que vim fazer, eu consegui fazer com que as minhas irmãs também abrissem a mente e viessem para esse novo mundo. Então, nós nascemos em um novo mundo e eu consegui trazê-las para nascer comigo. Imagina como eu sou feliz. Tenho algumas delas por aqui e sou muito grata por entender e compreender que relacionar-se comigo mesmo, aprender a me relacionar, a olhar para dentro, fez de mim uma nova mulher, onde eu resumo a minha vida de 4 anos em 40. Só que nesses 3 pilares, não adianta somente eu olhar para dentro de mim se eu não conseguir ajudar as pessoas que estão fora de mim. De nada adianta eu alcançar os meus sonhos, realizar os meus sonhos, se ao final eu não tiver com quem compartilhar. Era o que eu sempre dizia para o meu esposo um dia antes dele partir. Eu abandono tudo o que eu construí até aqui, porque eu já entendi o sentido da vida. Eu já entendi o que eu vim fazer aqui. E de nada adianta eu querer ajudar as outras pessoas se eu não tenho a coisa mais importante, que é a minha família. E durante muito tempo eu lutei para construir uma família feliz. O meu sonho era construir uma família feliz.
O sonho do meu esposo era construir essa família. Só que nós tínhamos muita divergência e havia uma distância muito grande, porque eu buscava me conhecer, me entender, e ele só queria ajudar as outras pessoas. Então, a gente teve muito conflito, como muitos casais, mas existe o diálogo, a compreensão e a clarificação desse segundo pilar, que é como eu me relaciono com o mundo externo de mim. E o terceiro pilar é como eu me relaciono com esse universo, como a Karen colocou. Todo esse universo, as leis do universo, a lei do pertencimento, que é muito importante você saber o seu lugar, não se colocar no lugar da sua mãe como mãe da sua mãe, e assim ela ser a sua filha. Todas as pessoas precisam esse seu lugar, mas conectar-se primeiro com a sua essência, porque de nada adianta se você não tiver a sua cura, a sua ferida vai respingar na outra pessoa. E esse respingar é que faz com que muitas vezes os relacionamentos não deem certo. Então, o tema da minha palestra lá no congresso é casamento ou separação. Qual é a melhor opção? Isso é o final de toda essa construção de conhecer-se a si mesmo primeiro, conhecer o seu mundo externo, fazer a diferença na pessoa mais próxima primeiro, e se ao final você entender que a separação ainda é a melhor escolha, que você a faça com a mesma sabedoria que você fez quando você iniciou o seu relacionamento, numa grande amizade e numa grande compreensão e num grande aprendizado. E assim eu faço o encerramento desse encontro maravilhoso, né, da minha presença aqui, para que eu já passe para a minha colega Sandra, que vai falar também um pouco mais sobre o eu interno. Muito obrigada a todos. Obrigada por compartilhar sua história, Lenice. Sua história é inspiradora e com certeza serve tanto como inspiração, como motivo para força para muitas mulheres. Que continue desse jeito. Coisa linda. Sandra Araújo agora irá falar para nós. A Sandra é coach de beleza e visagista. E ela vai dar continuidade a esse assunto tão interessante, tão desafiador muitas vezes, que é a imersão para dentro de si. Com a palavra, Sandra Araújo. Olá, que alegria! Muito bom estar aqui com vocês, meninas. Olha, é algo assim maravilhoso quando nós podemos assim ouvir tantas pessoas que realmente falam da alma, né? A Lenice, a Karen, elas são profissionais que trazem um conhecimento com sabedoria, mas você sente que elas praticam na vida delas, né? Porque nada adianta, gente, você ter o conhecimento e não colocar em prática. Então, a partir do momento que eu tive esse insight, essa percepção, e virei o meu olhar para dentro, então eu fiz essa imersão para dentro de mim, para que você realmente consiga entender como que funciona todo esse sistema, como o sistema, como o seu sistema funciona. A Karen se colocou muito bem nas leis sistêmicas, por quê? Porque a partir do momento que você reconhece qual que é o seu lugar no mundo, a que veio, né? Qual que é a sua missão, isso se torna muito mais leve, é menos complexo a partir do momento que você se posiciona, e os relacionamentos são os maiores desafios do ser humano, é se relacionar. No congresso, eu falo sobre as 7 principais saúdes emocionais no visagismo. Visagismo, o que é visagismo? É a harmonização e a adequação da sua imagem pessoal, mas é o todo, porque existe o visagismo empresarial, como que a sua empresa está sendo vista, e eu aplico o visagismo também no nosso sistema interno. Conheça a ti mesmo e conhecerás o seu universo, conhecerá o universo externo. Então, o visagismo ele vem trazer essa harmonização e essa adequação. Porque a partir do momento que você se reconhece, que você entende qual é o seu lugar aqui no mundo e a que veio, fica muito mais leve e você consegue entender todo esse sistema.
E nisso que você faz essa imersão para esse mar interior, você se conecta com a sua essência, com a sua centelha divina dentro do seu coração e você recebe esse amor do universo, do todo, de Deus. Como você sentir no coração de falar. O importante é realmente o sentir. Porque a partir do momento que você entra para dentro e começa a se relacionar com o seu eu interior, você se reconhece, você se entende, aí você passa a se amar, que é algo extraordinário, entrou para dentro, sentiu o amor do todo, o amor de Deus por você. Aí você se sente amada. Aí você entra em conexão com o amor. E nisso, você vai para o externo já transbordando esse amor maravilhoso. E nisso, você é puro amor. Você se ama, você se reconhece, você se dá prazer. E com isso, com todos esses conhecimentos e com todo esse sentir, aí você sim vai conseguir se relacionar com o externo e com o próximo que está em sua volta. Porque se você não conhece o amor, se você não entra em contato com o amor incondicional que ele mora dentro de você, como é que você vai dar amor para o mundo, para o próximo, se você nem sabe o que é se relacionar? E nisso, com essa imersão, com o tema da minha palestra lá no nosso congresso Mulheres em Transformação, que inicia aí agora dia 14. Olha, meninas, não deixe de acompanhar mais de 60 mulheres empreendedoras, lindeusas, que vão estar ali compartilhando seus conhecimentos. E na minha palestra, eu vou falar sobre as 7 saúdes emocionais, que são elas. Como é que você está se relacionando com a sua saúde física? Como é que você está se relacionando com a sua saúde sexual? Não estou falando de sexo, hein? Sexualidade é relacionar você com você mesma. Como é que está se relacionando com o seu dinheiro? Dinheiro também é uma energia sagrada. Como é que está o seu relacionamento com o dinheiro? E como é que está o seu relacionamento com a sua saúde emocional? Que é esse mar interior. E com a sua saúde criativa? Porque nós, mulheres, nós criamos, nós somos as criadoras, né? E como é que está esse seu relacionamento aí com a criatividade e com a sua comunicação também? Como é que você está se comunicando? A imagem que você está sendo vista? Qual é a imagem que você está comunicando? Será que é a mesma imagem que você fala? Então, tem que perceber como que é que está a saúde da comunicação. E a saúde intelectual? Você está alimentando essa mente de quê? Os seus pensamentos, como estão seus pensamentos? Então, tudo isso é saúde, tudo isso é relacionamento. E, por último, a saúde espiritual. Espiritualidade não tem cunho religioso, tá? Eu estou falando como está o seu relacionamento com Deus, com o todo, com o universo. E que volta para dentro, que é a sua centelha divina. Então, lá no congresso, eu vou me aprofundar um pouco mais sobre essas 7 principais saúdes. E eu deixo aqui uma mensagem assim, bem da minha alma para vocês que estão aqui neste bate-papo tão gostoso. Descubra os seus prazeres. Se agrade primeiro. Não se preocupe em agradar ninguém. Você não precisa agradar ninguém. Porque você foi criada livre. Livre. Você tem liberdade. Então, descubra os seus prazeres e se dê prazer.
Se relacione com você primeiro. Aprenda, equilibra, harmoniza. E depois vá para o mundo, para um voo assim, um voo muito alto e que você possa alcançar todos os seus sonhos. Tá bom, meninas? Agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês e compartilhar tantos conhecimentos com as minhas companheiras aqui do Congresso. Espero vocês lá a partir do dia 14, hein? Não esqueça, marque aí na sua agenda. Beijo no coração, gente! Gratidão, Sandra, por apresentar esse assunto tão importante para nós. Olha só, meninas, quanto que é importante você saber quem você é, o que é que você tem de precioso aí dentro, o que é que você precisa fazer para valorizar seus pontos fortes. Realmente conhecer a si mesma, imergir para o seu interior e descobrir quais são as suas vontades, seus desejos, o que é que você escolhe para o futuro. A Sandra falou que às vezes você não sabe nem o que escolher. E se eu não sei nem o que escolher, como é que eu vou tomar a decisão? Para dar continuidade a essa live, nós convidamos agora Nara Matos. Nara é especialista em tomada de decisão. E ela vai mostrar para nós a tomada de decisão, como ela pode influenciar nos nossos relacionamentos. Tomada de decisão para ter melhores relacionamentos. Com a palavra, Nara Matos. Desculpa, pensei que fosse... Eu pensei que o áudio fosse liberado aí por vocês. Olha, já a minha condição de submissão. Veja bem como é que a mulher já entra para falar, né? A gente já entra naquela situação de que alguém está comandando por mim, né? Muito bom, eu já faço esse gancho para o meu tema, então. Muito bom participar desse momento, desse encontro com mulheres que estudam para ajudar outras mulheres, com mulheres que se dedicam a ajudar outras mulheres, né? A Karen falou das leis sistêmicas, dos relacionamentos, né? A Lenice falou do lugar que a gente ocupa, né? Da gente ter essa consciência do lugar que a gente ocupa. A Sandra falou também do visagismo, do conhece-te a ti mesmo, né? Que é o princípio da gente poder se relacionar com o outro, é a gente se relacionar com a gente mesmo, né? Mas, na verdade, tudo que nós queremos é ser felizes, né? Tudo que uma mulher quer, tudo que um ser humano quer é ser feliz, né? A gente já vem, eu sempre digo para os meus clientes, quando a gente nasce, a gente recebe um caderninho, que é um caderninho de regras e normas. Com o passar dos anos, a gente vai meio que questionando aquele caderninho, mas muitas vezes a gente continua fazendo aquelas coisas que foram pré-ditas para nós, que foram pré-destinadas a nós, né? Então, o que nós estamos fazendo nesse congresso? É abrir um pouco, né? É um open mind, né? Vamos abrir um pouco a cabeça aí com as mulheres para pensar um pouco diferente, né? Para questionar esses caderninhos de regras. Será que eu quero, né? Eu, com 57 anos, quero continuar seguindo aquele caderninho de regras que eu ganhei quando eu nasci? De uma família que estava estruturada no formato que ela estava estruturada, talvez eu não queira mais. Talvez alguns valores eu já possa estar questionando e posso mudar. Talvez outros sejam inegociáveis, né? Mas eu queria fazer uma pergunta para vocês que estão aqui, meninas. Em tomada de decisão, vocês já tomaram uma decisão em algum momento e que depois vocês disseram assim: ai, meu Deus, essa decisão foi a pior decisão que eu tomei? Eu não devia ter tomado? Ou foi a pior coisa que eu fiz foi ter tomado essa decisão? Já fizeram, né? Já tiveram. A gente, como eu, já tive também essa decepção de ter tomado uma decisão e dizer, meu Deus, o resultado foi horrível. Pois olha só, entre uma decisão e um resultado, tem um espaço enorme. Tem o tempo, tem uma série de coisas, tem as adversidades da vida, do dia a dia, das relações, que muitas vezes, quando a gente toma uma decisão, não necessariamente o resultado é aquele que a gente espera. Então, uma decisão é uma escolha. Uma decisão, decidir é partir em partes, né? Repartir e escolher uma dessas coisas. Decisão implica em perda. Então, decisão é uma coisa simples,
né? Que a gente toma desde que a gente acorda até a hora da gente dormir, né? Mas pode ser complexo se a gente não parar para observar, para cuidar, para entender. Então, eu vou falar sobre uma coisa, né? Eu vou falar mais sobre relacionamentos, como tomar decisões para ter relacionamentos saudáveis lá no congresso. A gente aqui vai dar só uma palhinha para vocês ficarem morrendo de vontade. Mas eu vou falar uma coisa para vocês que, na verdade, o que a gente está fazendo é provocando mudança, né? A gente está aqui para provocar mudança. E vocês e na gente, obviamente, né? Quando a gente provoca mudança no outro, a gente também automaticamente se modifica, né? Até porque a gente se sente melhor, a gente se sente mais empoderado, e isso já traz mudança, né? Mas eu vou falar para vocês quais são os elementos de tomada de decisão que a gente usa todos os dias, e se a gente não se perceber que a gente usa, a gente pode sim tomar decisões equivocadas. Então, 3 elementos são muito importantes numa decisão. O tempo do relógio cronológico e o nosso tempo emocional, biológico, né? O ambiente onde a gente está, se ele é um ambiente pessoal, se ele é um ambiente familiar, ou social, ou laboral, né? Ambiente de trabalho, se é uma empresa, se eu estou dentro de uma empresa, eu tomo decisão de uma determinada forma. Os valores, o tempo e o ambiente. Então, os valores são fundamentais para a gente perceber o impacto das nossas decisões quando a gente se relaciona. Por quê? Porque os conflitos se dão por onde? Os conflitos se dão por causa dos valores. A maioria dos conflitos que a gente tem com alguém é porque a gente tem alguns valores que são são machucados, são feridos por outra pessoa. Ou a gente tem alguns valores que não combinam com o que aquela pessoa faz ao nosso lado. E alguns valores, eles são inegociáveis. Então, como as meninas falaram, né? Assim, a gente está falando aqui de autoconhecimento, autodesenvolvimento, que é a base para qualquer relacionamento ser saudável, que é a base para a gente ter uma vida saudável. Seja no trabalho, né? Seja na vida pessoal, seja nos nossos relacionamentos amorosos, ou em qualquer relacionamento, né? Então, muito importante, meninas, primeiro, investigar quais são os seus valores. Hoje, que valores você tem? E segundo, que valores você tem que são inegociáveis? Porque o que acontece nos relacionamentos? A gente tem alguns valores que de cara a gente conhece alguém, seja no ambiente laboral, social ou de sexo afetivo, a gente conhece alguém e pelas nossas fantasias, pelas nossas ideias, pelas nossas ânsias, ansiedades, desejos, né? Às vezes a gente faz de conta, não é mesmo? Que a gente não viu determinada coisa, mas a gente viu. E aí a gente meio que faz um auto-engano, dá uma enganadinha, assim. A gente diz, não, mas ele vai mudar. E também isso não é tão importante assim. Com o passar do tempo, a gente vê que aquilo fere tanto, né? Como a Lenice falou, o marido dela tinha um jeito de ver a vida, ela tinha outro, né? Se for um valor que é um valor inegociável para nós, isso pode trazer muito conflito, né? Por exemplo, uma pessoa pode me dizer, como sempre nos meus workshops, nos trabalhos que eu faço, uma das primeiras coisas que eu trabalho, né, dentro do padrão mental, são os valores, para a gente poder mudar os padrões mentais. E tem gente que diz assim, olha, para mim, traição, por exemplo, é um valor negociável. Ok, tudo bem, eu não estou aqui para definir valor para o outro. E tem gente que diz, não, para mim traição é inegociável. É uma coisa que eu não negocio. Se acontecer, acabou. Seja no que for, familiar, seja laboral, seja sexo afetivo. Então, valor é uma coisa pessoal, é de cada um. Está dentro daquela cadernetinha que a gente recebe quando a gente nasce. Daquela família, como a Karen falou, daqueles que vieram antes, daquelas autoridades, quando a gente nasce, quando a gente cresce, quando a gente começa o desenvolvimento da nossa vida, já tem pelo menos 26 gerações passadas que já predestinaram a nossa vida, né?
Só que nós podemos fazer diferente. E é por isso que a mulherada está aqui trabalhando. O William, que é uma pessoa que é o único homem aqui que de vez em quando leva umas pauladas da gente, com prazer, né? A gente pode dar umas pauladas aqui no William, que é homem. A Suelen, que é uma menina ótima que está aqui ajudando a gente. Há meses a gente está programando esse congresso e ele vai ser maravilhoso. Ele vai ser um congresso que vai trazer motivação para a mudança. Nós estamos motivadas com a mudança de vocês. E eu tenho certeza que a partir de hoje vocês já começaram a mudar. Porque a gente, eu sempre digo, a gente muda 1 grau. Se uma pessoa que estiver me escutando hoje mudou 1 grau a sua vida, eu já estou muito feliz. Eu já estou absolutamente grata e feliz. Então, meninas, que a gente possa mudar, construir essa mudança o tempo inteiro e se inscrevam no congresso, vão lá ver tudo que a gente tem para dizer, anos e anos e anos de estudo, de prática, de trabalho. E olha aí, amordaçamos o William, ele trabalhou e botou aí as nossas coisas para serem ditas e mostradas para vocês. Eu super agradeço, um beijo enorme para cada uma de vocês que está aqui e que vai estar lá no congresso também. Um beijo grande, temos muito ainda para contar. Muito obrigada, Nara. Muito obrigada a todas as palestrantes. Se alguma palestrante tiver mais alguma coisa para falar, pode abrir o seu microfone, tá? A gente ainda tem uns minutinhos. Eu posso complementar o que a Nara falou em relação aqui à separação, sobre as verdades, né? Sobre a traição. Se a mulher, às vezes, carrega dentro dela uma carga de eu jamais vou perdoar o meu marido se ele me trair, até que ele não trai. E quando ele trai, ela sente na pele, porque estar do lado de fora, falar é muito fácil. Só que dentro, a verdade é eu não suporto, eu não vou perdoar o meu marido. Mas e aí? Quando ele trai, como lidar com essa situação na vida diante das pessoas que eu sempre disse que eu não perdoaria? Porque falar sempre é fácil, mas fazer. Qual é a sugestão assim da Nara nesse caso, né, para essas mulheres que acabam tendo vergonha de si mesmas? Como lidar consigo mesmo nessa situação? Qual é a tua colocação em relação a isso? Seria bem legal a gente falar sobre isso. Tem muitas mulheres que acontece isso, né? Lenice, você botou um cachorro no meu pé, né? É para botar um esquenta, né? Aqui no nosso foguinho. Congresso. Não, exatamente, olha só. E até complementando o que a Lenice falou, quando uma mulher é traída, ou quando ela trai também, né? Às vezes ela diz que ela não suporta a traição, mas ela mesma, por uma fraqueza, ou por uma necessidade, ou por um desejo, ou por uma fantasia, não cabe aqui a gente julgar ninguém, ela traiu, né? Ela traiu e ela se deu conta que aquilo era o valor para ela e como ela pode ter feito aquilo, né? Vocês já fizemos muitas coisas que a gente achava que estavam dentro dos nossos valores e que a gente não faria, né? Então, o que acontece? Eu entendo que essa situação, ela vai fazer essa pessoa refletir que este valor talvez não fosse tão inegociável assim. Que talvez esse valor seja negociável. Porque ela traz justificativas, ela traz o ambiente, né, em que ela estava, porque olha o que envolve uma decisão: valores, ambiente e o tempo. Né? Pode ser uma mulher, pode ser um homem que está se sentindo, tá com 60 anos, ele acha que não vai conseguir mais, sei lá, ter essa sexualidade, está num momento de afirmação, ou 50 anos, ele pode ter a justificativa que ele quiser. E ele pode depois chegar e conversar com essa mulher. Olha, foi um erro, foi uma falha, aconteceu. Aí ela vai fazer uma análise. Se esse valor para ela era negociável ou era inegociável. O que acontece, Lenice? Toda decisão traz perda. E eu trabalho com os meus clientes o seguinte: você não decida pelo ganho, decida pela perda. Isso é meio assustador e é muito questionador. E eu gosto mesmo que seja. Se uma mulher tivesse me procurado, fosse minha cliente com essa questão, eu ia dizer para ela o seguinte: qual é a perda maior para você? É ficar sem o seu marido e castigá-lo e dizer não quero? Ou a perda maior é você ficar ferida com o seu valor e tentar reconquistar e continuar a história com o seu marido? Então, eu faria essa
essa provocação terapêutica, digamos assim, né? Vamos pensar no que é uma perda, porque se eu não avalio uma perda na hora de tomar uma decisão, essa perda vai aparecer mais cedo ou mais tarde. Ela vai aparecer. E quanto mais tarde ela aparecer, pode ser pior para quem tomou a decisão. O impacto pode ser muito maior. Não sei se respondi, mas me esforcei. Acho que sim, né? É porque, na verdade, esse é um caso bem comum entre muitos relacionamentos que acontece. E eu tenho que assumir esse papel, né, de condenar e, de repente, eu uso isso como exemplo da polaridade, né? A bateria tem o negativo e o positivo. Então, tudo aquilo que eu falo e repudio acontece para mim. Pelas leis do universo, eu atraio para mim aquilo que eu não quero. Né? O cérebro, o inconsciente não sabe se é bom ou ruim. Então, quanto menos eu falar o que eu não quero, mesmo criticando, mais fácil eu ficar longe. Para ter o equilíbrio, né? Como a Karen colocou, que a gente precisa estar sempre em equilíbrio com as leis universais. Então, sim, sim, porque... essa questão. Sim, mas assim, que o cérebro, às vezes... perda, adorei a sua colocação. Dentro daquilo que a gente vem trabalhando, sempre se fala do ganho indireto. Muitas vezes você deixa de fazer algo pelo ganho indireto, mas nunca se falou na perda direta. Então, o que é melhor colocar na balança? A dor de se sentir sozinha e abandonada, às vezes, é muito maior do que a dor do perdão. Então, é muito melhor eu perdoar, mas essa ferida, essa cicatriz, ela vai dar sempre no mesmo buraco. E aí vem o abismo do relacionamento, como a Karen colocou antes, que às vezes acontece um dá, o outro recebe, um dá, o outro recebe e vai crescendo. Só que quando um não dá e o outro tira, um não dá, o outro não tira, esse abismo vai indo e o casal, né, o relacionamento, ele vai afundar, ele vai por água abaixo. E aí, como você diz, às vezes é melhor você colocar em pratos limpos, vamos usar esse termo, né, resolver a situação, porque quem nunca errou que atira a primeira pedra. E às vezes, né, eu falo assim dessa lei de atração, às vezes a pessoa que traiu, ela não tinha a intenção de trair, mas pelo fato da desconfiança, pelo fato do medo do cônjuge, de que a esposa ou o esposo está traindo, acaba fazendo para cumprir o desejo. Porque como eu brinco sempre com o gênio da lâmpada, seu pedido é uma ordem, seja ele positivo ou não positivo. Então, como aprender a lidar? Às vezes, aqui está o aprendizado. Então, tudo que acontece na nossa vida, nós somos os responsáveis, porque esse é o momento de nos curar. Então, a sua ferida é a razão pela qual você precisa olhar o que está acontecendo na sua vida. Por que isso aconteceu? Mas antes disso tudo, teve uma causa. Né? Então, eu gosto muito de você criar vários problemas, mas por detrás de todos esses problemas existe uma origem. E enquanto não olhar para a origem da causa de toda essa dinâmica doentia, você sempre vai criar novas situações e o abismo vai cada vez aumentar. Então, bem... Eu queria fazer uma pergunta para a Karen. Eu achei muito interessante esse desequilíbrio, porque, na verdade, o que eu acho que é mais interessante nas relações é a sinergia, a sintonia, né? Mas a sintonia, eu sempre digo para os meus clientes, não significa uma linha reta, né? A sintonia e a sinergia é algo que está em movimento constante, mas não em tão altos desequilíbrios, né? Karen, fala mais um pouquinho, eu achei tão interessante essa coisa desse desequilíbrio, porque é isso mesmo, né? Essa coisa de pode ser para cima e pode ser para baixo. Exatamente. É muito bacana porque, assim, Nara, o relacionamento, ele é dinâmico, né? Ele existe um movimento, ele não é estático. A gente está aqui parado. Não, ele é dinâmico. E essa relação de ser positivo, porque a gente tem que fazer crescer. Quando a gente está num relacionamento que é saudável, né? Então, vamos fazer aqui um relacionamento saudável que cresce e um relacionamento doentio que vai pro buraco. Quando a gente está num relacionamento saudável, é natural a gente dar para o outro, a gente olhar para o outro, em vez de ficar olhando para a gente. A gente já está tão bem trabalhada, né? Vocês trouxeram tão bem essa questão da gente se olhar, da gente se conhecer, da gente se entender. A gente está tão bem trabalhada que eu consigo ir em direção ao outro sem me agredir. Eu consigo ir em direção ao outro sem arrancar pedaço meu. Então, eu consigo fazer para o outro algo a mais.
sem ficar exigindo, porque muitas vezes eu faço algo a mais pro outro, mas eu fico cobrando. Não, mas eu que fiz a compra, mas eu que te dei flores, mas eu fiz aquela comida que você gostava e você... E aí a gente entra num jogo de pontos, né? É como se a gente estivesse numa partida de tênis. Poder, né? Jogo de poder, né? Eu fico esperando aqui o outro, qual é o ponto fraco do outro para eu atacar a bola naquele ponto, naquele lugar e fazer ponto. E aí, o relacionamento ele é um jogo de frescobol. Qual é a diferença do frescobol para o tênis? Os dois têm raquete, os dois têm bola. Mas o tênis, a gente tem adversário. E no frescobol, nós somos parceiros. No frescobol, o gostoso do frescobol é eu jogar a bola de um jeito que o outro consiga pegar, para a bola não cair. Então, num relacionamento saudável, eu faço isso. Eu faço um pouco a mais para o outro, de forma que ele consiga pegar e me retribuir de outra forma. E a gente vai crescendo. Eu não fico cutucando a ferida do outro, eu não fico, né, levantando, fazendo pontos, né, com a cartilha lá, montando um placarzinho, e sempre cobrando, exigindo, porque isso vai descendo. Então, na relação, a gente precisa, assim, dar para o outro e dar um pouquinho a mais. Porque quando é saudável, a gente vai de uma forma muito natural. Eu faço pelo outro sem ficar pensando, mas ele não faz por mim, por que eu vou fazer por ele? Mas da última vez fui eu que fiz, por que eu tenho que fazer de novo? Isso não existe dentro de um relacionamento quando as duas pessoas estão trabalhadas, né? Elas estão bem, então elas vão em direção ao outro sem exigências e sem cobrança. E isso sim eu consigo fazer esse movimento ascendente, né? Esse movimento de crescer. Então é bem assim. Sabe, Karen, que você me trouxe uma coisa para pensar, que é também sobre o controlador, né? Quer dizer, o que você está dizendo é até para chamar a atenção que não é isso, né? Quer dizer, existe aquele que dá também, mas ele dá como uma espécie de controlador, né? Ele dá para manter o controle, ele dá e fica cerceando, né? Então, assim, você faz tudo, ele faz tudo para você, mas você tem que ficar sob o comando dele, né? Quer dizer, ele te chama para jantar, ele escolhe o restaurante, ele escolhe a viagem, ele vai te buscar no trabalho. Quer dizer, chega uma hora que você já está num sufocamento, né? Porque ele te dá tanto, mas quando você vai olhar com uma lente maior, na verdade ele está fazendo uma espécie de controle, né? Então eu acho que também é prestar um pouco de atenção, até as meninas mais jovens, né? Que às vezes conhecem uma pessoa, e que até as mais velhas também, né? Porque tem muita mulher mais velha que cai nessa esparrela, né? Mas assim, de conhecer um cara que às vezes é tão encantador, mas ele é tão encantador, ele dá tanto, ele dá tanto, ele dá tanto, né? Mas isso tem um controle por trás, né? Sim, então eu acho que entender esse equilíbrio de eu dou, mas deixa ele dar um pouquinho também, né? Ele dá, mas deixa ela dar um pouco, né? Essa coisa mais orgânica, mais saudável, né? Sim. Achei muito interessante isso. Ele tem que pulsar, né? Ele tem que vir e acontecer. Então, os dois vêm, os dois vai, Então, isso precisa acontecer. No relacionamento em que só um vai, o outro não tá afim de vir, ele vai se afastando e não gera relacionamento dessa forma, né? Então, a importância desse equilíbrio e de se trabalhar primeiro. Então, quando a gente fala muito da dinâmica do relacionamento, a gente precisa entender que preciso me trabalhar para me entender, aí eu entendo o outro, paro de criar expectativas irreais e a gente trabalha na dinâmica do relacionamento, né? É esse o passo a passo. É justamente isso que eu vou até falar um pouco dentro da palestra no congresso. Porque eu adorei, eu vou assistir, Karen, eu quero assistir. Eu quero fazer um trabalho com você, Karen. Olha, eu fiquei curiosa também, que a Sandra falou de tantos passos, meninas, para a gente se equilibrar, que eu fiquei aqui pensando, meu Deus, acho que também vou ter que conversar com a Sandra, porque é tanta coisa que a gente tem que equilibrar, né, meninas? Pelo amor de Deus. É um sistema complexo, né, Nara? Nós fazemos parte de um sistema complexo. O nosso sistema feminino, ele é complexo e muito encantador. E a partir do momento que você equilibra essas emoções e esses relacionamentos, porque quando você fala se relacionar com o dinheiro, a pessoa acha até assim estranho, ou então fazer amor com você mesma, como que você está na sexualidade, se relacionando com o seu corpo, com os seus prazeres, se dando prazer, esperando menos do externo, né?
Então, é muito importante você ter essa consciência e esse equilíbrio. Sim, eu acho. Outro dia escrevi um texto sobre, não lembro como era o título, mas era qualquer coisa e era assim, tipo, empodere-se, né? Por isso que eu fiquei pensando que a gente, ultimamente, né, nos últimos anos, assim, a gente tem falado muito do ser, né? Tipo, curta-se, olhe-se, trabalhe-se, né? Viva-se. E aí né? Porque tudo que é exagerado também cai no negativo, né? Eu costumo dizer que tudo que passa da curva vira problema, né? Então, eu acho que olhar com equilíbrio para essas coisas, né? Para a gente poder tomar boas decisões, ter consciência assim, de que a gente não está exagerando em nada, né? Nem para menos e nem para mais, né? Nem ficando aquele narcisismo louco, né? De só eu importo, né? Até porque toda decisão que a gente toma, ela traz um impacto no outro e no meio que a gente vive, no ambiente, né? Então, cuidar isso, né? Porque a gente olhar para a gente com equilíbrio para poder olhar para o outro com equilíbrio também, né? Então, assim, muito legal. Eu já aprendi várias coisas aqui com vocês. Meninas, aprendemos. sim, um aprendizado constante e maravilhoso. E você que está assistindo tem muito mais riqueza de conhecimento, muito mais informação, muito mais viagens. Viajar para dentro de si é uma das melhores viagens que você pode fazer na sua vida. De descobrir seus segredos, seus potenciais, a sua força. Às vezes a gente passa algum tempo focado na nossa fraqueza, né? Então, está na hora de você conhecer a sua força. E aí, a gente te convida para assistir o Congresso Mulheres em Transformação. Ali, você vai encontrar muito conteúdo enriquecedor e pode ser que você comece ali a sua jornada de autoconhecimento para se tornar cada vez melhor, a melhor versão de você mesma. www.mulheresemtransformação.com.br www.mulheresemtransformação.com.br Sentiu e sem cedilha. Através de uma única inscrição, você terá acesso a esse conteúdo maravilhoso que mais de 60 palestrantes prepararam exclusivamente para você. Te espero no Congresso. Um abraço.